Um estudante recolheu 1 litro de solução saturada de sulfato de cobre. E após deixar o recipiente por 1 semana na temperatura ambiente, verificou a presença de cristais de sulfato de cobre e um volume de solução final de 700 ml. Sabendo que a solubilidade do sulfato de cobre é 22,3 gramas em 100 ml de água, nessa temperatura, qual a massa em gramas de sulfato de cobre precipitado? Vamos entender um pouquinho do exercício. Ele fez uma solução lá, o estudante, vou chamar de solução 1. Ele fez essa solução 1 usando 1 litro de água e uma quantidade de sulfato de cobre, tá? O sulfato de cobre, fórmula dele, sulfato é o SO4, 2 menos, CuSO4, sulfato de cobre. Aqui ficaria assim, gente, ó. O cobre tem NOx 2+, o SO4 tem NOx 2-. Como os dois têm o mesmo NOx, aqui ficaria CO2 e SO4 2, aí a gente cancela esses NOx aqui e a fórmula simplificada não seria essa. Não seria CO2 e SO4 2, seria CuSO4, fórmula simplificada do sulfato de cobre, tá? Então, ele colocou aqui também o sulfato de cobre, que eu ainda não sei, tá? Não sei quanto que tem, que o objetivo é calcular justamente isso. Depois, ele pôs aqui ele deixou essa solução evaporando, vou colocar a solução 2 aqui, e ficou com 700 ml de água. E a mesma massa do sulfato de cobre que estava nessa primeira solução, continua na segunda, porque concorda que o que evaporou foi a água, mas o sal que estava lá dentro ficou lá, né? Ele quer saber quanto de sulfato de cobre aqui precipitou, ou seja, foi para o fundo do recipiente. E ele nos dá a informação do coeficiente de solubilidade do sulfato de cobre, que é 22,3 grama por 100 ml de água. Então, por onde eu começaria? Eu começaria calculando nesse exercício aqui qual que é a quantidade de sulfato de cobre que caberia, entre aspas, tá? Usando o conceito de coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É o quanto de soluto cabe, entre aspas, numa quantidade determinada do solvente. Geralmente a gente faz o coeficiente de solubilidade em 100 ml de água. Então, eu preciso saber se ele fez uma solução saturada. Então, eu sei que, vamos ver aqui, quanto que ficaria, né? Qual a quantidade de sulfato de cobre que caberia, entre aspas, em 1 litro de solução. A partir desse coeficiente de solubilidade, eu sei que 22,3 gramas de sulfato de cobre é o que se dissolve bem na quantidade de 100 ml de água. Se eu tiver 1 litro de água, que são 1000 ml de água, eu terei X. Então, fazendo aqui regra de 3, né? Você pode aqui simplificar, ó. Você vai fazer 22,3 vezes 10, que vai dar 223 gramas de sulfato de cobre. É o que eu terei nesse primeiro recipiente. 223 gramas. Descobri agora por esse cálculo. Tranquilo? Próxima parte é a gente calcular quanto de sulfato de cobre vai se dissolver realmente em 700 ml de água. Por quê? Eu preciso saber qual seria o ideal para essa situação. O ideal seria qual quantidade de sulfato de cobre em 700 ml de água. Então, eu sei, partindo do mesmo entendimento, do mesmo coeficiente de solubilidade, eu sei que se dissolvem bem em 100 ml de água. Se eu tiver 700 ml, vai ser 7 vezes mais, né? A gente pode aqui, 22,3 vezes 7, o resultado vai ser 156,1 gramas de sulfato de cobre se dissolvem bem em 700 ml de água. Só que quanto que eu tenho
eu tenho 223, porque ele não evaporou junto com a água, só a água evaporou. Então, aqui eu preciso saber o que é a pergunta do exercício, né? Qual a massa de sulfato de cobre que foi precipitada? Ou seja, quanto de sulfato de cobre foi para o fundo do recipiente? Então, aqui é só eu fazer assim, ó. O 223, que é a quantidade que tinha lá no início, menos a quantidade ideal para 700 ml, que seria 156,1, que é a quantidade que realmente se dissolve. Fazendo essa subtração, nós teremos 66,9 gramas. Então, essa é a massa de sal que não conseguiu se dissolver e que foi aqui para o fundo do recipiente. Então, é a resposta, letra B, 66,9.